convido os irmãos para abrirem em Filemon, irmãos, Epístola de Paulo a Filemon. Hoje estamos chegando na parte final dessa epístola. Eu gostaria de ler com os irmãos ela inteira. Vamos fazer a leitura. Epístola de Paulo a Filemon, leremos ela inteira. Depois nos concentraremos mais no versículo 23 até o versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor, Filemon, primeiro versículo em diante. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Versículo 23 a 25. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Oremos, irmãos. Senhor, maravilhoso Deus, tivemos o privilégio, por algum tempo, de desfrutarmos de Tua palavra em Filemon. Essa noite chegamos ao encerramento dessa epístola. Nós sabemos que foi da Sua vontade preservá-la para nós. Sabemos também, Senhor, da nossa necessidade que temos, da iluminação da Tua palavra, para sermos conduzidos por ela, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Ajuda-nos, Senhor, para que, ao observarmos a Tua palavra, ao ouvirmos as Tuas Escrituras falando conosco, que não venhamos a endurecer o coração, mas que venhamos em contrição diante da Tua palavra, admitirmos, Senhor, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos corrigir, e também admitirmos, Senhor, que Tu és maior do que todas as coisas. Que possamos, Senhor, reconhecer na nossa vivência a aplicação da Tua palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa epístola em formato de carta, ela termina basicamente como começa, com uma saudação, com saudações sendo feitas. Mas, é claro, nós verificamos pelas Escrituras que as saudações, elas não são meras formalidades. O cristianismo, ele não é inimigo da cortesia, mas, na verdade, o cristianismo incentiva a cortesia. Devemos ser assim nas nossas saudações. E essa pequena carta, então, essa epístola,
ela traz saudações que expressam uma boa vontade, um afeto do apóstolo Paulo. Aqui no final elas são profundas, porque elas revelam questões espirituais, histórias compartilhadas, a vida em comum no Evangelho. Então, ao chegarmos ao final, nestes versículos finais dessa epístola, nós encontramos, irmãos, mais do que simples saudações. Nós encontramos a expressão madura de um cuidado profundo e relacional. Paulo não está apenas encerrando uma correspondência aqui, mas ele está revelando a dinâmica viva da comunhão cristã. A exemplo de Romanos 12:5, aqui nós temos também: assim nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O apóstolo Paulo está nos mostrando isso com saudações que revelam outras pessoas que caminham com ele e fazem parte desse mesmo cuidado relacional que nós temos. Então, versículo 23 ao versículo 25, Paulo está dizendo e citando nomes, quando saúda, dizendo assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O que é importante já lembrarmos aqui, irmãos? Aqui são nomes verdadeiros, são pessoas em suas individualidades. Aqui nós encontramos pessoas de grande diferença uma das outras, de histórias diferentes uma das outras, mas que ao mesmo tempo estão caminhando juntas pelo Evangelho, cooperando, servindo juntas. E aqui a gente vê que Paulo, ao mencionar Epáfras como seu companheiro de prisão, ao listar os seus cooperadores, ele se apresenta de forma vulnerável. Nós não somos independentes, nós contamos com a cooperação mútua de cada irmão. Isso é muito importante para a gente. Nós não vivemos sem a dependência daquilo que Deus nos concede, a comunhão dos santos. A Bíblia diz em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por isso, irmãos, de maneira implícita aqui, o apóstolo Paulo, ele não faz isso por imposição. Ao falar sobre o cuidado nessa saudação final, ao mostrar que ele não está sozinho, ele faz isso com amor, com piedade, com graça. Cuidado aqui não é exigido e nunca foi na epístola a Filemão, mas é um cuidado despertado, inclusive agora, pelas saudações. Irmãos, Paulo ele está ampliando a visão, tanto de Filemão como da igreja em Colossos, ao mostrar que o cuidado na igreja não é individual, mas é coletivo. Então ele cita nomes: Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, e tudo isso mostrando que a igreja ela é sustentada por Deus, mas também por essa rede de cooperação que o Senhor preserva junto de nós, onde diferentes pessoas com diferentes histórias compartilham a responsabilidade de cooperarem juntamente para a glória de Deus. Irmãos, ninguém cuida sozinho e ninguém é chamado para caminhar isoladamente. Aos Efésios, irmãos, até Paulo, ele falando de Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado, ele menciona assim: pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Assim é o corpo de Cristo. É isso que Paulo está começando a nos mostrar aqui, nessa saudação final. É uma diversidade, irmãos, de cooperadores que mostra a beleza do corpo de Cristo, do qual cada membro contribui para o fortalecimento do todo. Irmãos, então o cuidado na igreja, ele não é centralizado em um único líder, não é centralizado em um pastor, mas o cuidado na igreja está distribuído entre aqueles que, unidos, servem ao Senhor e à sua igreja. Se Paulo, que foi o apóstolo Paulo, não era único e não se bastava no cuidado da igreja, quem dirá nós, né? Os pastores, líderes, enfim. Então a igreja toda coopera mutuamente conforme a sua justa cooperação. Cada parte ajuda nesse cuidado. E essa diversidade nos mostra isso. Então Paulo está dizendo aqui em Filemão: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E ainda ele fala, né, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Por quê? Porque é com esse propósito de cooperação que Paulo direciona tudo para aquilo que é essencial, a graça de Cristo. O que Paulo está mostrando aqui para a gente, então? Irmãos, Paulo está mostrando que o cuidado, ele não se limita apenas às circunstâncias externas, mas alcança o profundo do ser.
o desejo de Paulo, no final das contas, e pensem comigo, não é apenas resolver um problema entre duas pessoas, mas aqui o objetivo de Paulo é que vidas sejam sustentadas pela graça de Deus. Sabe, às vezes a gente resume a nossa vida só em resolver problemas, né? Os nossos relacionamentos sempre em apenas resolver problemas, se reconciliar, e depois briga e se reconcilia. Não é isso que é o alvo principal de todas as coisas. Apesar de termos que lidar com isso, no final das contas, esse cuidado ele se revela para nos mostrar que temos relacionamentos com os outros, temos comunhão, um ajuda o outro, nós nos perdoamos, mas tudo isso é a graça de Jesus Cristo sobre nós. Então aqui, irmãos, nós percebemos e temos muitas lições, dá para fazer, né, uma mensagem em cada nome aqui, inclusive listado na saudação, mas com a graça de Deus nós veremos três coisas aqui, três lições que o apóstolo nos dá nessa saudação que revela esse cuidado. Primeiro, o verdadeiro cuidado, irmãos, ele envolve relacionamentos. Não é a imposição, mas está relacionado. Existem relacionamentos, existe essa ligação dos irmãos. Em segundo lugar, o cuidado ele é coletivo e não é individual. Existe uma cooperação no serviço que se dá nessa saudação. E em terceiro lugar, todo cuidado tem como centro a graça de Cristo, uma dependência contínua da graça, formando assim uma igreja onde ninguém cuida sozinho e ninguém vive sem o sustento de Cristo Jesus. Vamos pensar então, primeiramente, que o cuidado nasce de relacionamentos e não de imposição. Paulo já falou, eu poderia te ordenar como convém, mas eu solicito em nome do amor, eu solicito, sendo que sou, Paulo, velho, e até agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, irmãos, ao se expor, e ele se expõe mesmo aqui nessa carta, ele menciona uma situação, ele menciona vínculos, e ele está convidando o nosso irmão Filemon a cuidar dele de maneira amorosa, de maneira graciosa. Mas por quê? Porque o cuidado cristão ele não é exigido. O cuidado cristão ele deve ser despertado. Se eu tiver que exigir dos irmãos o cuidado, está errado. Se algum irmão tiver que te exigir o cuidado, tem alguma coisa errada nessa expressão. Por quê, irmãos? Porque o cuidado é despertado pela própria comunhão que temos. Nasce de um relacionamento que o vínculo é o sangue de Jesus. Então Paulo está dizendo, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Prisioneiro comigo, meus cooperadores. Olhem, percebam as expressões do apóstolo Paulo. Essas saudações finais, irmãos, não são apenas um encerramento bonito, mas funcionam como uma confirmação prática de tudo que Paulo pediu ao longo da carta. O objetivo principal da carta é, claro, persuadir Filemon a receber Onésimo. Nós sabemos disso. Mas aqui nós encontramos Paulo não impondo, mas construindo um apelo com base no amor e na comunhão, a identidade partilhada que temos no Evangelho. E é exatamente isso que aparece nessas saudações finais. Esse cuidado, esse amor, esse relacionamento, ele nasce dessa forma, não é por imposição. Desde o início, irmãos, se você observar o versículo 6, Paulo já havia fundamentado o seu pedido, antes de falar na solicitação, fundamentado o seu pedido na comunhão. Ele diz assim, versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Está dizendo, olha, Filemon, essa comunhão de fé que você tem, ela vai se tornar eficiente quando? Quando Onésimo for perdoado. Olha, Filemon, a nossa vida ela está relacional. O cuidado não vai ser imposto a ti, Filemon, mas o cuidado, ele está na nossa relação, a relação que temos no Senhor. Então, aqui no final, ao citar nomes concretos, Paulo mostra que a comunhão, irmãos, ela não é abstrata. A comunhão que nós temos não é só porque você está num registro de membresia, mas a nossa comunhão é real, a nossa comunhão é visível. A nossa comunhão ela deve ser vivida em todos os aspectos. Isso reforça o apelo feito a Filemon. Receber Onésimo não é um ato isolado, mas receber Onésimo é coerente com a realidade relacional do corpo de Cristo. Por quê? Porque se todos são membros uns dos outros, Onésimo precisa ser acolhido dentro dessa mesma lógica. Vocês percebem que o recebimento de Filemon não era apenas para o recebimento de Onésimo não era apenas para Filemon, mas era para toda a igreja. Toda a igreja precisaria, de fato, receber Onésimo. Olha só, irmãos, se o cuidado nasce de relacionamentos, que relacionamentos são estes?
Nós precisamos, primeiramente, exemplificar nesse versículo 23 com um homem chamado Epáfras. Versículo 23, a Bíblia nos diz assim: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Quem é Epáfras, né? Epáfras, existem algumas citações sobre Epáfras, mas principalmente nessa realidade que Paulo está passando, e principalmente em Colossenses, nós encontramos um pouco de quem é Epáfras. Eu convido os irmãos a abrirem Colossenses, capítulo 4. Epáfras tem uma coisa muito bonita, porque no final das contas, essas saudações de Paulo mostram o perfil de cada irmão. Colossenses 4. Epáfras é um homem de oração e Epáfras é um homem de sofrimento compartilhado. Veja aqui no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 12, na saudação, Paulo fala, menciona Epáfras aqui. Versículo 12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras é um homem que se esforça continuamente para os seus irmãos nas orações. Irmãos, como é que é a sua constância de oração para com os seus irmãos? Será que eu preciso me esforçar para continuamente estar orando uns pelos outros? Precisa, senão você se esquece. Às vezes a gente precisa voltar à antiga prática do livrinho de orações, escrever o nome dos irmãos, recordar cada irmão e orar continuamente pelos irmãos. Epáfras era assim, ele é servo de Jesus Cristo, mas ele orava continuamente pelos irmãos. E aqui em Filemão, irmãos, no versículo 23, Epáfras é chamado de prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo homem que intercede intensamente pela igreja, ele não é um homem que está lá sentado no seu conforto do lar, mas ele é um homem que está participando das aflições. E Epáfras, participando das aflições, sofrendo, ele se esforça para orar pelos outros. Será que isso é importante para nós recordarmos? Às vezes, irmãos, um mínimo sofrimento nosso parece que nos faz anular toda a intercessão pelos outros. Agora é a vez de eu mesmo, é por mim agora, eu preciso só orar por mim mesmo. A minha vida já está difícil demais, eu preciso interceder por mim. Mas não, irmãos, Epáfras está lá, é um exemplo disso. Isso muda, inclusive, completamente a maneira de nós enxergarmos o sofrimento. O nosso sofrimento, ele redunda em glória ao Senhor, em expansão do Evangelho. É assim que Paulo nos coloca o sofrimento. Romanos 8, 18, vamos abrir também esse texto. Romanos 8, 18. Aqui está mostrando o sofrimento em comparação com a glória. Pelo que você sofre, como você sofre. Porque se o cuidado é relacional, a maneira como nós sofremos, ela deve nos levar a uma compreensão maior do corpo e participarmos juntos, uns com os outros. Romanos 8, 18, a Bíblia diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Enquanto Paulo sofre, ele lembra da glória a ser revelada. Essa expressão de Paulo nos mostra que o sofrimento nos indica a glória. Não deve nos colocar em uma maneira fatalista, mas sim olhar para a glória através do sofrimento. Ele também diz em Filipenses 1,12, eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que ele sofreu, o que ele padeceu, contribuiu para o progresso do Evangelho. Epáfras era assim. Ele estava sofrendo, ele era um servo de Cristo, era um prisioneiro com Paulo, mas ele estava continuamente orando pela igreja, porque ele sabia que esse sofrimento deveria redundar em progresso para o Evangelho. Aí eu te pergunto, o seu sofrimento está redundando em progresso para o Evangelho? Se você pertence ao Senhor e pertence a uma comunidade da fé, todo o seu sofrimento não é em vão. E principalmente, não pense apenas na sua vida, não, isso aqui está moldando alguma coisa da minha vida. Isso aqui está fazendo progresso no Evangelho. O Evangelho está progredindo por causa do meu sofrimento. Por isso que você se gloria nos sofrimentos. A gente não pensa muito no Evangelho, quanto está sofrendo, mas deveríamos pensar mais. Então essa expressão, a interpretação do sofrimento define a sua experiência. Por quê? Porque se você enxerga a sua dor apenas como uma circunstância particular,
ela vai tender a gerar em você o quê? Amargura, isolamento, autodefesa. Quando você enxerga a dor dessa maneira, o que você faz? Você se afasta da comunhão. Esse é o problema. Mas se você enxerga o sofrimento como algo governado por Cristo, produzindo confiança, unidade, perseverança, avanço do Evangelho, aí você começa a mudar a pergunta. A pergunta não é por que eu estou sofrendo, mas como Deus está usando isso para o bem do seu povo. Epáfras era assim. Como Deus está usando o meu sofrimento para o bem do povo de Deus? Essa deveria ser a nossa pergunta. Todas as coisas cooperam para o bem, olha o plural, daqueles que amam a Deus. Depois ainda diz no versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sofrimento aqui, mas mesmo assim, aqueles, muitos irmãos, devemos lembrar disso. O sofrimento, irmãos, pode aprofundar ou destruir os nossos relacionamentos. Bendito seja o Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, Paulo diz, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem sofre em Cristo se torna mais sensível. Quem sofre em Cristo se torna mais disponível. Mas porque eu estou sofrendo, eu quero ficar na minha, eu preciso coisas para mim. Mas não, irmãos, quem sofre, se você sofre em Cristo, você se torna alguém mais disponível para os outros. Você está pensando assim, eu estou sendo consolado por Deus, e esse consolo eu preciso também consolar outros irmãos. E você faz isso. Quem sofre em Cristo é útil para os outros. Epáfras era assim. Agora, quem sofre preso apenas em sua mera individualidade, aí tende a se fechar, endurecer e se afastar. As provações da vida têm o objetivo de nos tornar melhores e não mais amargos. Mas que pena, né? Às vezes nós ficamos mais amargos por causa das provações da vida. Não deveria ser assim. Quando você sofre, como é que você interpreta a sua dor? Você está preso às circunstâncias ou você é um prisioneiro de Cristo, com Paulo, como a Bíblia está colocando aqui, Epáfras? Olha só, irmãos, pensa na comunhão dos dois. Não deve ser fácil você ter uma comunhão dentro da prisão, sofrimentos, limitações, mas eles estão lá. As alegrias são duplicadas, estamos juntos. As dificuldades são divididas, um carregando o outro, levando as cargas uns dos outros. Irmãos, Deus muitas vezes alivia o sofrimento pela comunhão dos santos. E olha só, Deus muitas vezes alivia o seu sofrimento porque um irmão sofrendo compartilha que o Senhor está sustentando ele. Essa é a igreja. Às vezes não faz sentido, mas às vezes o irmão sofrendo, não está tudo bem na vida dele, mas quando ele fala com você, você vê glórias a Deus. Ele está sendo consolado enquanto sofre e consola outro irmão. E é assim que a comunhão faz. A comunhão dos santos é dessa maneira. Não precisa você estar plenamente bem para consolar os outros. Na verdade, na medida que você sofre e é consolado por Deus, você pode consolar outros irmãos. Que bênção isso, irmãos. Então nós podemos nos agradar, nos alegrarmos quanto a essas questões do cuidado de Deus. Ele nasce de relacionamentos e não de imposição. A Bíblia diz que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Deveria ser assim. É tão importante lembrarmos disso, né, irmãos? Então, o que eu posso trazer de forma prática quanto a esse ponto? Aproveite as oportunidades da igreja. Pequenos grupos, grupos de oração. Aproveite para você sair de si mesmo, para você compartilhar as orações e buscar sofrer com seu irmão. Às vezes, irmãos, é só você estar ao lado, junto de um luto, estar ao lado, junto de uma dor, compartilhar e orar junto. Só isso. Às vezes não precisa fazer uma coisa absurda, mas esteja presente junto e ore uns pelos outros. Participe. Às vezes você não vai estar na prisão, como Epáfras estava, mas às vezes você vai estar lá na intercessão junto com seu irmão. E se é você quem está sofrendo, aí eu digo assim, supere a tendência de você se isolar. Não faça isso. Se você está sofrendo, você precisa de gente. Você precisa dos irmãos. Se você está sofrendo, caminhe junto com outros que também estão sofrendo, para a glória do Senhor. Todos nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Iremos suportar as aflições juntos, com a glória do Senhor nos preservando. Outra questão, irmãos. O maior exemplo de cuidado que é relacional, ele se dá claramente em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, irmãos, perceba como é a salvação. Jesus Cristo,
Ele nos salvou, mas não à distância. Ele se aproximou. Jesus Cristo se fez presente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O cuidado de Cristo é encarnacional. Ele não apenas resolve o problema do homem à distância, ele caminha com o homem. Ele veio até nós. Isso, irmãos, aparece na forma como ele se relaciona. Ele até diz para os seus discípulos: eu já não vos chamo servos, mas eu tenho vos chamado amigos. É relacional. A salvação vem de um Deus que se fez carne e se relacionou conosco, habitou entre nós. Irmãos, de forma ainda mais profunda, ele entra no sofrimento do seu povo. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Então, irmãos, Cristo não observa a sua dor de longe, mas ele participa da sua dor. Você percebe isso? Cristo, ele não está, digamos assim, remotamente, não é esse aspecto. Ele está conosco, é o Espírito de Cristo que está conosco. Nós temos a ação de Deus de forma participativa. Ele não observa, mas ele participa, ele se compadece, ele conhece por experiência a sua dor. Esse é o relacionamento do Senhor conosco. Isso, irmãos, dá base ao cuidado mútuo. Por quê? Porque nós cuidamos dessa forma, porque somos cuidados assim. Como é que você cuida do seu irmão? Cuide como Cristo cuida de você. Ele habitou entre nós, irmãos. Ele sabe o que é sofrer. Então o cuidado, ele nasce desses relacionamentos. Por isso que Paulo está citando Epáfras. E outra questão importante para a gente é que esse cuidado, ele é coletivo e não é individual. Paulo até poderia falar assim: eu estou aqui cooperando com vocês, e eu estou fazendo as coisas aqui, e por mim mesmo vai dar tudo certo. Mas não, Paulo está citando uma rede de cooperadores, e ao citar isso, ele mostra que o cuidado na igreja é compartilhado. Irmãos, a vida cristã, ela é vivida em cooperação, onde todos participam, sendo fortalecidos e fortalecendo uns aos outros. Olha só, versículo 24, então, de Filemão, temos o exemplo dos 4 companheiros de trabalho. Versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Literalmente trabalham comigo, estão trabalhando comigo. Esses 4 estão trabalhando comigo. Então, irmãos, essa lista de Paulo ilustra que a igreja, ela é um organismo de mútua dependência. O cuidado coletivo, ele se apresenta nesse cuidado que é uns pelos outros, na forma como é expressado aqui por Paulo. Nós temos um retrato vivo da igreja, diversidade, histórias diferentes, destinos diferentes, mas ainda na categoria de serviço, de trabalho juntos. Vamos pensar um pouco em cada nome aqui dessa lista. Marcos, por exemplo. Marcos, irmãos, que história de Marcos, né? Marcos é um exemplo de superação nesse sentido, né? Não superação individual, mas superação do evangelho. Por quê? Porque Marcos, irmãos, falhou no passado. A Bíblia deixa claro em Atos 15, 38, que ele se apartou da comitiva missionária. Se apartou desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Marcos era retratado antes como aquele que não acompanhava. E Paulo realmente brigou com Silas por causa disso. Ele não me acompanha no trabalho. Não me acompanha. Ele gerou conflito entre Barnabé e Paulo. Mas o que aconteceu, irmãos? Foi restaurado. O seu nome está aqui como meus cooperadores que trabalham comigo. Que bênção, né? Graças a Deus. Fraquezas não precisam ser finais. O nome dele na nossa carta, aqui nessa carta, transmite, entre outras coisas, essa mensagem de esperança. Que as diferenças entre amigos podem ser resolvidas, os afastamentos lamentáveis podem e devem terminar em uma reconciliação duradoura, que a graça de Deus alcance. Se você você fale assim, não, fulano de tal, uma vez ele não me ajudou, eu nunca mais conto com ele. É fácil de falar isso, né? Uma vez eu precisei daquele irmão lá, e ele, nem se importou comigo. Eu nunca mais peço nada para ele. A gente faz isso tão fácil, né, irmãos? Pensou se Paulo fizesse isso sempre? Será que é assim? Está aqui, em Filemão, cooperador, trabalha junto com Paulo, mesmo tendo se ausentado do trabalho antes. Impressionante, né, irmãos? Então aqui, se Deus aproximou Paulo de Marcos, ele pode aproximar você do seu irmão. Fale com seu irmão. Se ele falhou uma vez com você, vá de novo. E Deus pode restaurar essas coisas. Não seja aquela pessoa, não, nunca mais vou contar com ele. A graça é assim conosco, irmãos, ela nos alcança. Nem todos os dias nós somos as pessoas mais cooperativas,
Mas o Senhor, por sua misericórdia, nos alcança, mexe nos nossos corações e nos inflama novamente para cooperarmos uns pelos outros. Que o Senhor faça isso também essa noite. Aristarco, outro nome aqui, né? Aristarco é um exemplo, irmãos, de fidelidade. Então ele está falando Marcos e Aristarco. Aristarco, irmãos, temos poucas passagens também, mas sempre ele é listado, né? Então vamos abrir em Atos capítulo 20. Aristarco. Se eu tivesse me concentrado mais nesse nome, o Isaías seria Aristarco, né? Seria legal também, irmãos, pensando aqui. Já para os irmãos aí que vão ter mais, né? O Cristiano, o Daniel, os irmãos aí. Aristarco. Versículo 4 de Atos 20. Ele é visto acompanhando Paulo de Troade em sua última viagem a Jerusalém, Aristarco. Versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, só nome bom aqui, né? De Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estão acompanhando aqui. Então aqui ele está acompanhando Paulo. Mais para frente, em Atos 27, Atos 27, versículo 2. Atos 27, versículo 2, na sua passagem para Roma, diz assim: embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então aqui são as citações de Aristarco, né? Irmãos, na época em que Paulo escreve a epístola aos Colossenses, essa carta a Filemon, e a carta a Filemon, Aristarco está com ele novamente, tanto como companheiro de prisão, você vê lá em Colossenses, né? Colossenses capítulo 4, a Bíblia nos revela, mais uma vez aqui Aristarco no versículo 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Então, continua com Paulo, agora prisioneiro. E também você encontra em Filemon, no versículo 24, Aristarco como um companheiro de trabalho. Você não sabe quais são os gostos pessoais dele, né? Qual é o filme que ele gosta, né? Qual é o filme, qual é a série que Aristarco assistia, né? Essas coisas a gente não sabe, né, sobre Aristarco. Mas nós sabemos que ele anda junto, que ele está junto, que ele está sempre com o apóstolo Paulo, está ali junto, está acompanhando sempre. Então, irmãos, talvez assim ninguém escreva muito sobre você quando você partir, mas o que será dito? Fidelidade ou ausência? Seja como Aristarco, esteja presente, siga junto para o bem do evangelho, caminhe junto, atravesse o mar junto, passe por prisões junto, mas esteja presente, não se esqueça disso. Seja como Aristarco. Então, é provável, irmãos, que pouca coisa seja dita para qualquer um de nós quando morremos, mas que o que for dito seja para o nosso bom testemunho e para a glória de Deus. Provérbios 10, 7 diz que a memória do justo é abençoada. Que o Senhor nos abençoe também nisso, né? Que dê graça. Seja alguém que esteja presente constantemente, como o apóstolo Paulo, assim Aristarco era. Vamos seguir a nossa lista? Filemon, ainda Paulo está citando no versículo 24, e aí vem um nome, né? Marcos, Aristarco, Demas. E aí? Demas está sendo citado. Irmãos, Demas aqui é uma advertência solene no meio da lista. O Senhor sabia das expressões, hoje nós temos o cânon completo, mas Demas é uma advertência. Por quê? Até a presente data, até a presente carta, ele ainda estava trabalhando junto de Paulo. Mas nós sabemos que Demas, ele terminou abandonando Paulo, abandonando a colaboração, tendo amado o presente século. Irmãos, Demas, nos seus registros, nos ensina que devemos estar atentos à cooperação do começo ao fim. Por quê? Em Colossenses ele é mencionado com uma saudação. Saúda-vos Lucas, médico amado, e também Demas. Aqui no nosso texto em Filemon, além disso, ele é mencionado como cooperador. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Mas na citação final de Demas nas Escrituras, Paulo está dizendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi a Tessalônica.
Olha só, irmãos, entre a escrita dessa epístola a Filemon e também Colossenses, para chegar em 2 Timóteo, passou-se mais ou menos 4 anos. E nesses 4 anos, nesse tempo, Demas deixou de ser cooperador e se tornou um desertor. E naturalmente nós perguntamos, por quê? E a única ajuda que temos para responder essa pergunta, por quê, de que forma que foi, está nessa frase quando Paulo fala com Timóteo, tendo amado o presente século. Mas, irmãos, a referência aqui nessa epístola de Paulo a Filemon nos faz entender um padrão de declínio na cooperação de Demas. Como assim, irmãos? Não foi apenas cansaço na cooperação, eu estou servindo demais, eu estou colaborando demais. Não foi falta de oportunidade, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho como ajudar Paulo mais, eu não tenho o que fazer, mas foi uma mudança de afeto, irmãos. A gente precisa lembrar disso, misericórdia. O coração de Demas se inclinou para aquilo que era passageiro, ele amou o presente século. Meus irmãos, como isso é complicado, porque isso afetou diretamente a sua perseverança no cuidado mútuo. Ele não cooperou mais. Amando o presente século, ele deixa de cooperar. Amando o presente século, ele deixa de colaborar. O que eu digo, irmãos? Não abandonem a colaboração para o bem das vossas almas. A sua vida não lhe pertence mais. Viva para os outros por amor a Cristo Jesus. Sirva a Cristo servindo aos irmãos. Porque o abandono começa no coração, antes de aparecer nas atitudes. Tome cuidado. Ninguém abandona repentinamente o cuidado mútuo, a colaboração, de um dia para o outro. Primeiro você perde o amor correto. Mateus capítulo 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Demas estava lá, cooperando, colaborando. Mas quando o coração começou a amar o presente século, ele abandona Paulo. Ele deixa de colaborar com Paulo. A pergunta não é apenas onde você está, mas o que você ama. Por que você deixou de colaborar com seus irmãos? Eu falo assim, irmãos, de uma forma bem tranquila. Na igreja tem muita coisa para você colaborar. Você pode colaborar com seus irmãos de tantas formas. Por que eu deixei? Não, eu cansei, já tem muita coisa, estou há muito tempo. Será que é isso que nós devemos fazer? A Bíblia diz em Hebreus 10, 24, irmãos, consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que eu deixei de cooperar? Se pergunte isso. Por que eu não quero colaborar com os meus irmãos? Por que eu quero ficar aqui, eu quero só chegar, ficar tranquilo? Eu sei que existe um extremo de você viver como um ativista na igreja, mas existe o extremo de você sequer colaborar com seus irmãos. Irmãos, pense nisso. A colaboração no reino é proteção espiritual e não apenas serviço. Quando você se afasta da comunhão e do serviço, você não está apenas descansando, mas você está se expondo. Demas fez isso. Onde foi primeiro? O coração foi primeiro. Ele amou o presente século. Às vezes não é o cansaço, é porque você ama outras coisas. É porque você ama o presente século. Pode acontecer isso, irmãos. Foi isso a causa de Demas ter deixado de ser um cooperador de Paulo em Filemon para se tornar aquele que abandona Paulo. Então, se o pastor André te chamar para servir, para ajudar, para cooperar, se algum outro irmão também te chamar, se alguma pessoa precisar de alguma ajuda, irmãos, lembrem-se disso. Você não está lidando apenas com o serviço exterior, mas existe algo mais importante. Nós não estamos apenas procurando alguém para servir, para fazer uma coisa prática, mas nós estamos preocupados com algo, com a sua alma. Por quê? Porque é um terrível indício alguém não está disposto a servir o corpo de Cristo. É perigoso demais, irmãos. Sonde o seu coração, você está disposto ou não a servir o corpo de Cristo? E assim, irmãos, pela palavra de Deus, quando nós olhamos para Cristo, isso é mais sério ainda. Eu convido os irmãos a abrirem Mateus, capítulo 25. Esse é um apelo da palavra de Deus, irmãos. A citação de Demas aqui e o fim que ele teve, nós precisamos recordar. Olha só, Mateus 25, nosso Senhor está falando daquele grande dia. Tem uma sequência de parábolas aqui.
Mas Mateus 25, versículo 31 ao 46, olha só, a Bíblia diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor se separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É sério isso aqui, né, irmãos? Pense nessa passagem. Aqui nós encontramos a separação final. E aqui nós temos evidências de coisas muito sérias para nós. Porque servir aos irmãos é servir o próprio Cristo. Ele está dizendo: em verdade vos digo, a mim fizeste. Quando fizeste algum dos pequeninos, fizestes a mim. Isso eleva completamente a visão do cuidado. Eu vou fazer aqui para esse irmão, mas eu nem gosto tanto do irmão. Você está fazendo a Cristo. Você está servindo a Cristo. Lembre-se disso. É a Cristo que você está fazendo quando você faz a um dos seus pequeninos. Recorde disso. Então não é apenas ajudar pessoas, é servir a Jesus Cristo. Abandonar o cuidado dos irmãos, então, não é algo neutro, irmãos. Tem implicações espirituais profundas aqui. O texto ganha mais força olhando esse contexto, né? Aqueles que não fizeram aquilo que estava ali para os pequeninos, a ser feitos pequeninos, você deixou de fazer a Cristo. Isso é sério para nós. É tão importante, irmãos, por quê? Porque aqui não quer dizer que a salvação é pelas obras, mas existem evidências concretas em uma vida transformada. Lá no final a distinção vai estar sendo feita, e existem exemplos muito claros disso. Olha só, irmãos, os justos, eles se surpreendem. Quando é que nós fizemos isso para ti, Senhor? Quando vocês fizeram aos pequeninos. Mas os ímpios também se surpreendem. Quando a gente deixou de fazer a ti isso, Senhor? Quando a gente deixou de te assistir? Quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos. Servir ao irmão não é algo secundário. Servir ao irmão é um indício espiritual de que você vai estar à direita. Você vai ser chamado: vinde, benditos de meu Pai. E rejeitar servir aos irmãos é rejeitar o próprio Cristo. É sério, né? Demas deixou de ser cooperador em Filemão para se tornar aquele que amou o presente século e abandonou Paulo. Então, irmãos, a omissão também é julgada. O texto não condena apenas o mal praticado, mas o que deixou de ser feito. Em qual lado estão os que não cuidam dos seus irmãos? Estão do lado esquerdo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é aquela identidade que nós não podemos tirar. Cristo se identifica com o seu povo. Quando Paulo perseguia a igreja, quando Jesus se manifesta, fala assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quando você serve o seu irmão, quando você serve a sua igreja, você está servindo a Cristo. É a Cristo que servis. É a Cristo. Aos pequeninos, está sendo a Cristo que você está servindo. Lembre-se disso. E é prático, né, irmãos? Não é teórico, é importante lembrar disso. Essa é uma sombra no texto, em Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos pensar em Lucas, né? Lucas, irmãos, é um exemplo de constância.
Se Demas abandonou, Lucas esteve constante. Esse é um exemplo de constância. Médico, escritor, amigo fiel. Quando muitos se foram, a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo. Então existem poucos personagens, irmãos, notáveis no Novo Testamento, que nós gostaríamos de saber mais, assim como Lucas, né? Existem alguns que a gente gostaria de conhecer mais sobre Lucas, mas não conhecemos. Mas Lucas cuida da saúde do seu amigo, guarda as suas anotações, as orientações, os estudos, consola nas tristezas, encoraja o trabalho. E aqui você vê que, por fim, quando muitos dos seus amigos não puderam estar com ele, outros abandonaram, Lucas permanece fiel, esteve ao lado do apóstolo Paulo, devemos supor, até a morte. Então, seja alguém permanente. O mundo precisa menos de entusiastas momentâneos e mais de fidelidade duradoura. Seja alguém permanente. Continue, caminhe junto, se possível for até o fim. Caminhe cooperando para o Evangelho. Viva a vida do Evangelho. Para onde você for, sirva aos seus irmãos. Não viva uma vida indiferente, individual, mas pense no coletivo, na comunhão. Você vive agora para Cristo e você é rebanhado nesse grande mistério que é a relação que temos, a relação de Cristo e a igreja, e que nós vivenciamos todos os dias. Lembre-se disso. Com essa lista de nomes, irmãos, nós recordamos que a igreja ela é feita de pessoas reais, alguns caem e são restaurados, alguns permanecem firmes, alguns abandonam a fé, alguns caminham até o fim, e todos nós estamos nessa lista. Qual desses nomes a sua vida está refletindo hoje à noite? Qual desses nomes? Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Epáfras. Pense nisso. E é claro, no final das contas, todo esse cuidado, a cooperação, ela tem como centro a graça de Cristo Jesus. Olha só, voltando para Filemão, versículo 25. Paulo está dizendo, no último versículo de Filemão, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, a graça de Cristo era o centro da vida de Paulo. Ele se relacionava com Deus e com os outros pela graça. Se nós recebemos graça, nós precisamos demonstrá-la aos outros. Então aqui, se nós queremos receber mais graça, nós demonstramos essa graça e nós vivemos a graça que recebemos de Jesus Cristo. A graça, é claro, você sabe, ela é sempre merecida. Por isso que Paulo está colocando isso até no final, ele começou com graça, ele termina com graça. A graça é imerecida, você não pode pensar em um mérito próprio. Paulo não colocava isso dessa forma. Agostinho dizia que Deus dá onde encontra mãos vazias. E nós somos assim. Isso é graça de Deus. A graça é merecida. Paulo começa e termina com graça. No versículo 3 ele chamou a graça. E aqui ele termina com a graça. O cuidado tem como centro a graça de Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a natureza da bênção, da comunhão dos santos é a graça. Isso representa a totalidade das bênçãos imerecidas que chegam aos homens por meio de Jesus Cristo. Tudo que nós temos nessa comunhão da igreja, no seu povo, no povo de Deus, é pela graça do Senhor. Porque se nós temos essa graça, nós temos, de certa forma, todas as bênçãos. A graça de Jesus Cristo é de Cristo. É um favor que não se compra, é o perdão que não se merece. Se temos graça, temos tudo, porque é a graça de Jesus Cristo. Ele é o foco da graça de Deus. E Paulo está dizendo isso para a gente aqui no final. Ele termina, irmãos, com a graça. Irmãos, tudo que Deus concede, concede por meio de Cristo, por causa que é graça para nós. Aqui, você pode estar hoje buscando alguma bênção isolada, pensando assim, eu preciso de alguma coisa, né? Eu preciso de algo para a minha vida. Mas lembre que se você tem Cristo Jesus, você tem diante de você, em você, permeando você, tudo o que você precisa. A graça de Jesus Cristo esteja no seu espírito. A graça de Jesus Cristo permeie a sua vida. Se temos essa graça, temos tudo. Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o foco dessa graça. Tudo que Deus concede é pela graça. Você precisa de Cristo, porque quem tem Cristo tem a fonte de toda a graça. Lembre-se disso. Quem são os abençoados? São aqueles que recebem essa graça. E olha só, Paulo deixa bem profundo isso aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo seja
com o vosso espírito. É a ação divina da graça dentro de nós, no nosso interior, irmãos. É o espírito, é o homem interior da gente. O cuidado de Deus, ele invade o nosso ser pela graça de Deus. Então nós vemos que Filemão, ele está entre os receptores da graça de Deus, e ele olha a situação. Filemão sabe o que Onésimo fez, Filemão sabe tudo o que ele já cometeu e os problemas que ele ocasionou, mas ele precisa olhar para Onésimo, para a relação que eles têm com graça, e essa graça invade o espírito, o nosso espírito. O espírito que tem a graça de Cristo não estará sem recursos para viver uma relação uns com os outros. Lembre-se disso. O que você precisa para amar mais o seu irmão? A graça. O que você precisa mais para poder perdoar o seu irmão? A graça. Não que você não tenha recebido, mas às vezes a gente se esquece. Lembre-se do que aconteceu para que você hoje possa ter o Senhor contigo. Se você foi alcançado por uma graça imerecida, como é que você vai negar graça a alguém? Efésios capítulo 4, vamos abrir a palavra de Deus. Quando Paulo finaliza com a graça, ele está lembrando que tudo pode ser feito por causa da graça do Senhor. Olha só, o ato de perdão, é claro, ele passaria por isso. Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando Paulo está falando aqui no final de Filemão, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que vem de Cristo, que está no vosso coração, no vosso espírito, aqui Paulo está mostrando, olha, é esse perdão que você precisa, e é esse perdão que você recebeu, você precisa conceder porque você recebeu, isso é graça. Mateus 18:35 a Bíblia diz, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão. Quando você não perdoa no íntimo, você não está concedendo graça. É até nisso, né, que é difícil, porque você pode dizer está perdoado, mas do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Por isso que a graça do Senhor Jesus Cristo para perdoar precisa estar, espírito, no vosso espírito. Precisa permear o nosso interior, senão não tem como ter relação, não tem como ter reconciliação. Não poderia ter reconciliação se essa graça do Senhor Jesus Cristo não fosse com o espírito daqueles irmãos, daquela igreja de Filemão. Então, o que está, irmãos, dentro de você? O que permeia o seu interior? O que confirma você em seu coração? A Bíblia diz em Hebreus 13:9 que o que vale é estar o coração confirmado com graça. Confirme o seu coração com graça. Tenha um coração confirmado com graça. E por fim, voltando ao ponto central da carta, eu faço a seguinte pergunta: você receberia Onésimo? Essa é a pergunta. Você restauraria quem pecou, quem falhou? Você trataria Onésimo como um irmão, esse que, humanamente falando, você tem razões para rejeitar? Você, se fosse no lugar de Filemão, perdoaria Onésimo? Essa é a pergunta, irmãos. Por quê? Porque no fim, essa não é apenas a história de Onésimo. Essa é a nossa história. Nós éramos Onésimos, inúteis, afastados, devedores, mas fomos recebidos não por mérito, e sim pela graça de Cristo. Lembre-se disso. A igreja de Deus, ela continuará viva, firme, quando estiver com a graça do Senhor Jesus Cristo no seu espírito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A carta a Filemão começa com graça, termina com graça, porque toda a vida entre esses dois pontos da existência, ela está sendo graciosamente conduzida pelo Senhor de toda a graça. A pergunta final, é claro, não é o que nós entendemos intelectualmente dessa epístola, mas o que a palavra de Deus fará com você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Vamos orar? Ó nosso Deus, maravilhoso Senhor, como é bom recordarmos, Senhor, que a vida cristã, ela não se dá sozinha.
Como é bom recordarmos, Senhor, que até numa situação de reconciliação, de resolução de problemas, o Senhor nos revela que existe um cuidado mútuo, permeado pela graça, acontecendo entre nós. Senhor, Tu sabes os motivos de cada aflição que veio para a Tua igreja. Tu sabes os motivos, Senhor, de cada luta, cada perseguição que já ocorreu a Seus filhos aqui presentes. Tu sabes, Senhor, o motivo de cada dor, de cada choro. E o Senhor é poderoso para usar todos os nossos sofrimentos para o avanço do Evangelho, Senhor. Que a Tua igreja seja triunfante, não porque ela tem poder em si mesma, por ser homens falhos, nós não temos poder em nós mesmos, mas porque é uma igreja mantida por essa graça, Senhor Deus. Uma igreja que é mantida pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor da igreja. Senhor, tome os nossos corações, Senhor. Faça com que, na nossa percepção de comunhão, venhamos a ser aqueles que estão cooperando, que estão em prisões juntos, que estão vivendo juntos, que não se afastam, que não venhamos a amar o presente século e abandonar a cooperação, abandonar como Demas abandonou Paulo. Possamos estar até o final, se preciso for até a morte, Senhor, uns com os outros, para a Tua glória, Senhor, para o avanço do Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a olharmos para além de nós mesmos, para que a Tua igreja ela tenha essa virtude cada vez mais, Senhor. Nós vivemos juntos porque fomos unidos por Cristo, nós amamos juntos porque recebemos o amor do Senhor, e nós permanecemos juntos porque a graça do Senhor está no nosso espírito. Conduza-nos, Senhor, em triunfo até o final, por essa graça maravilhosa. Assim nós oramos, em Cristo Jesus. Amém.